Para esse projeto, eu estou usando a linha Flora da Fischer em fio duplo. E a grossura desse fio duplo, assim, eu acho que é mais ou menos o fio 4, número 4, tá? Então aí um barroco funciona, amigurumi funciona. E eu estou usando a 4 milímetros. A cor branca era um fio aleatório que eu já tinha aqui. E o trabalho vai ser tudo em ponto alto assim. Então vamos começar. Para quem tem dificuldade de saber qual é o ponto alto, é o que a gente dá a laçada primeiro, entra no ponto puxando o fio e você vai ficar com essas três laçadas. E você vai tirar de dois em dois no loop. Então você vai laçar, tirar dois loops, laçar mais dois loops. Esse é o ponto alto e é o ponto do trabalho inteiro. Você vai começar fazendo três correntinhas. Isso vai contar como um ponto alto inicial. Aí você vai fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu estou sem no momento, mas eu aconselho marcar o primeiro e o último ponto alto aqui com o seu marcador, certo? Principalmente se você for iniciante, porque esse é um tópico que realmente dá para fazer para iniciante apenas aprendendo a fazer o anel mágico. Agora você vai virar o seu trabalho e fechar o seu anel. Não precisa deixar tão apertado, porque no final a gente vai passar um ponto aqui dentro de acabamento. Todo início de carreira você vai fazer um aumento, que são dois pontos no mesmo lugar. Eu gosto de iniciar o meu ponto alto dessa forma. Você pode iniciar com correntinha, certo? Eu dou a volta aqui, eu subo esse loop, dou a volta, fico com dois loops aqui e entro no ponto. Assim eu já faço um ponto alto direto. E eu acho que fica mais retinho, mas como ele fica mais gordinho, é bom realmente deixar marcado aqui para não confundir na hora de voltar. E fazer mais um para ser um aumento. Pronto. Agora você vai continuar fazendo normalmente ponto sobre os dois pontos altos que temos aqui. E a gente vai trabalhar leques dentro das duas correntinhas que a gente já fez. Então, a gente vai fazer dois pontos altos nesse buraco, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Esse é o leque e é sempre o que a gente vai repetir quando chegar nesse meio aqui. Ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto nesse e nessas três correntinhas iniciais que a gente fez, sem aumento. O aumento é sempre no início da carreira. Pronto, fiz aqui até o fim os três e você vai virar seu trabalho e iniciar da mesma forma, com um aumento e seguir ponto sobre ponto, aqui criando o leque e aqui também ponto sobre ponto. A quantidade de carreiras vai depender do tamanho que você quer o seu top. O primeiro que eu fiz um pouco maiorzinho, porque a cliente queria um pouco maior, assim, passando da cintura. Então, eu acho que eu comecei o branco, vou botar a foto aqui, com 5 carreiras. Depois eu fiz 6, 7 e acredito que eu fiz 9 da última cor da verde, porque ela você faz quantas você quiser para dar o tamanho do seu trabalho. Quando eu acabar aqui, eu trago para vocês como que faz a mudança de cor. E daí você vai passando ponto sobre ponto até realmente esse últimozinho aqui, ó, tá aqui, antes de começar o leque. Eu vim aqui mostrar para vocês, ó, os dois últimos pontos. Por isso que eu indico usar marcador para ficar mais fácil ver, porque é um pouco difícil. Do jeito que eu faço o ponto, eu sei que esse aqui deitadinho aqui é meu último ponto, mas é sempre interessante estar tá marcando esse último ponto. Quando você chegar no seu último ponto aqui, que você quiser trocar de cor,
Você pode finalizar seu ponto normalmente, cortar, adicionando a outra cor com um nozinho corrediço mesmo, só enfiando no ponto, que é a maneira mais tradicional. Mas eu gosto de fazer assim. Eu vou passar só o primeiro loop e antes de finalizar o segundo, eu, na verdade, vou entrar com a última cor, ao invés de finalizar com o branco, que é uma técnica comum de troca de cor no meio do trabalho, né? Mas aqui a gente vai fazer no final. E a gente vai passar dessa forma. Como tá aqui no final, para manter a tensão dos pontos, eu vou cortar esse ponto, esse branco e dar um nozinho entre esses dois aqui, para manter tensionado. Agora eu consigo segurar aqui esse primeiro ponto, quando eu dou um nozinho aqui, e eu já quero ir escondendo uma dessas duas cores para ser uma coisa a menos que eu tenho que arrematar no final. Pronto, depois que eu já fiz meu primeiro ponto aqui, eu vou fazer o meu segundo, porque início de carreira sempre tem aumento. E eu já vou deixar aqui atrás esse fio azul para ir escondendo e eu não ter que arrematar no final. Então você deixa ele aqui no meio escondido. No final a gente vai passar fazendo um acabamento aqui embaixo. Então nessa troca de cor não se preocupa muito como vai ficar nesse momento. É só você seguir assim até o final da quantidade de carreiras que você quer do azul e repetir o mesmo processo para a troca do amarelo e do verde. Essa é a base do essa é a base do top. E as alças são simples, apenas eu fiz com fio único do verde, desse daqui, que eu tô usando da Flora, 100% algodão. Fui fazendo correntinhas e voltei fazendo pontos meio altos. Mas você pode fazer com ponto baixo, com ponto baixíssimo, o que você preferir.